Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Meu nome é Deise Eveline Santos Souza, sou R2 em Cardiologia Pediátrica e esta é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo de hoje é intitulado Acompanhamento longitudinal de crianças com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo e a associação entre o tipo de derivação de Norwood e os resultados a longo prazo. É o estudo SVR3. Esse artigo ele foi publicado na revista Circulation em 2023. Então, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo e outras anomalias relacionadas ao ventrículo único estão entre os defeitos cardíacos congênitos de maior risco, com taxa de mortalidade em 1 ano se aproximando até 100% na ausência daqueles sem transplante cardíaco infantil ou da paliação cirúrgica em estágios. A paliação em estágios, ela começa com a operação de Norwood no período neonatal e é seguida por uma conexão cavo-pulmonar da veia cava superior às artérias pulmonares direita e esquerda, que corresponde ao estágio 2, normalmente realizada entre 4 e 6 meses de idade. Então, segue-se com a conexão cavo-pulmonar total, conectando-se a veia cava inferior às artérias pulmonares, procedimento chamado de operação de Fontan, que é o estágio 3, geralmente realizado entre 18 e 36 meses de idade. A título de informação, então, a cirurgia de Norwood, ele é um procedimento que consiste em 3 componentes. O primeiro deles é a construção de uma neo-aorta por uma anastomose, que acontece lado a lado do tronco pulmonar com a aorta ascendente, de modo que o ventrículo direito vai fornecer a circulação sistêmica. O segundo componente é a criação de um shunt sistêmico pulmonar para fornecer fluxo sanguíneo para os pulmões. Então, nesse shunt, pode acontecer o procedimento clássico de Norwood, que é colocado um shunt de Blelo-Quital sintomas modificado, ou colocado uma modificação sano, que é um conduto ventrículo direito artéria pulmonar. E o terceiro componente é a ressecção do septo atrial. O artigo original, ele é intitulado SVR, de Single Ventricular Reconstruction. Esse artigo original, ele foi feito com neonatos, né, com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo e outras anomalias ventriculares direitas únicas, e essas crianças, elas foram selecionadas de 15 centros da América do Norte. Então, foram crianças selecionadas aleatoriamente para receber um shunt ou de Blalock-Townsend ou de conduto VD-AP no momento da operação de Norwood. Então, nesse primeiro ensaio clínico, a sobrevida livre de transplante em 12 meses, ela foi melhor para aqueles que usaram um shunt VDAP. No entanto, aos 6 anos de idade, as crianças que receberam o shunt VDAP, em comparação àquelas que receberam o Blalock-Townsend, elas não diferiram significativamente em sobrevida sem transplante. Além disso, até os 6 anos de idade, as crianças que receberam o shunt VDAP necessitaram de mais intervenções baseadas em cateter do que aquelas que receberam Blalock-Townsend. E no final desse primeiro estudo, não ficou claro se as diferenças na função cardíaca, morbidade ou sobrevida, se elas surgiam entre os grupos de derivação à medida que a coorte envelhecia. Já no artigo em análise, né, que é o SVR3, ele já foi projetado para determinar se o shunt, né, no caso o VD-AP ou o shunt de Blalock-Townsend, se eles estavam associados à função ventricular direita, a uma sobrevida sem transplante, a desempenho de exercício ou a morbidade na pré-adolescência. Esse estudo também teve como objetivos específicos identificar fatores de riscos associados, tanto à fração de ejeção do ventrículo direito mais baixa, quanto ao desfecho primário e à pior sobrevida sem o transplante após o procedimento de Fontan até o início da adolescência. Então, nos métodos, né? Então, o artigo original, primário,
Ele selecionou os recém-nascidos com síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, né? Esses pacientes eles foram aleatoriamente designados para receber um shunt de Blalokthalsen ou um shunt VDAP. E o objetivo desse primeiro estudo era determinar se o shunt VDAP se ele melhorava a sobrevida sem transplante no primeiro ano de vida. Então, os sobreviventes desse primeiro ensaio, né, que foi o ensaio SVR, esses sobreviventes é que foram elegíveis para participar do estudo SVR3. A participação no SVR3 incluiu a realização de exames, dentre eles a ressonância nuclear magnética cardíaca, a realização de ecocardiograma e teste de exercício cardiopulmonar, que foi a cicloergometria. Os exames eles foram feitos de junho de 2015 a setembro de 2020 e a idade-alvo dessas crianças era de 10 a 12 anos. O histórico médico ele foi coletado anualmente por meio de entrevistas e revisão de prontuários, que incluiu a coleta de dados de complicações, como o desenvolvimento de arritmia, a presença de enteropatia perdedora de proteínas, de bronquite plástica, de eventos neurológicos e necessidade de intervenções adicionais, que poderia ser cirurgia ou baseada no uso de cateter. Na análise estatística, o desfecho primário desse estudo foi a avaliação da fração de ejeção do ventrículo direito, medida pela ressonância nuclear magnética. O teste exato de Fischer e o teste T foram utilizados para comparar fatores sociodemográficos e médicos. A modelagem de regressão foi utilizada para avaliar os efeitos dos fatores do paciente e do histórico médico no resultado primário da fração de ejeção do ventrículo direito por ressonância magnética. Já o método de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar o tempo até a morte ou até o transplante. A metodologia de riscos competitivos foi utilizado para estimar uma taxa de incidência cumulativa de morte ou de transplante por tipo de derivação. E já a modelagem de riscos proporcionais de Cox, ela foi utilizada em duas situações. Uma delas, avaliar a associação do tipo de derivação na sobrevida sem transplante e, posteriormente, avaliar a associação de covariáveis com a sobrevida pós-Fontan. Também foi utilizada a estatística C, utilizando o índice C de Harel, calculada para cada momento de sobrevivência, e a regressão de Poisson e o teste exato de Fischer, utilizado nas comparações entre as taxas de incidência e proporção, respectivamente. Então, os resultados, né? Do estudo primário participaram 549 indivíduos, né, que eles foram inscritos, como já foi comentado, aleatoriamente para receber o Blalokthalsen ou o shunt ventrículo direito artéria pulmonar, quando neonatos, né? Então, dessa primeira amostra, 313 estavam vivos e sem transplante no momento da triagem para o SVR3. Desse total, 8 crianças foram excluídas porque ou morreram ou foram transplantadas após a triagem. 31 desses pacientes recusaram a participação no SVR3 e 37 foram perdidos no acompanhamento. Então, aqui ficou com uma amostra de 237 pacientes que foram os elegíveis para inscrição no SVR3. Desses, 177 realizaram a ressonância magnética cardíaca, 226 realizaram o ecocardiograma e 181 realizaram o teste de exercício de cicloergometria em rampa. Comparando os pacientes do SVR3 com pacientes que não foram elegíveis, em relação à raça, etnia e sexo, os grupos eles não diferiram entre os participantes e não participantes elegíveis. Então, a gente percebe aqui que raça teve um p-valor de 0,25, etnia de 0,6 e sexo de 0,13. Em relação aos participantes submetidos à ressonância nuclear magnética, esses tinham 10,9 anos de idade, né, no intervalo interquartil de 10,4 a 11,5, no momento do exame, e comparando os que fizeram a ressonância com os que não fizeram, os que fizeram tiveram um tempo de internação significantemente menor após o procedimento de NOROD, aqui demonstrado com
aqui demonstrado com 22 pacientes, em relação aos que não fizeram com 22 dias nos que fizeram a ressonância, contra 28 nos que não fizeram. Além disso, nessa amostra foi mais frequente o sexo masculino. Esses resultados tiveram como p-valor em relação a sexo 0,0140 e em relação aos dias de internação do NOROD 0,02, que são valores significantes. Bom, a figura 2, ele mostra uma comparação por tipo de derivação recebida da fração de ejeção do ventrículo direito, medida por ressonância magnética cardíaca. Então, o resultado aqui ele é demonstrado por box plot, né? Então, no box plot, para cada tipo de derivação, a mediana ela foi marcada por uma linha central, tá? Aqui no meio do retângulo, uma linha central em negrito, e a média foi demonstrada por um losango, aqui no centro desse retângulo. O intervalo interquartil, ele é demarcado pelo triângulo, então ele começa aqui nessa linha inferior, representando o primeiro interquartil, a linha inferior aqui do retângulo, o segundo, a linha superior, o terceiro interquartil, e limite superior, o quarto, né? Então, os outliers, que a gente chama, são marcados que são os valores mais discordantes. No primeiro grupo, ele é demarcado por esse sinal de mais, e no segundo, por esses círculos, tá? Então, entre 177 participantes que foram submetidos à ressonância magnética cardíaca, a fração de ejeção ela foi mensurável em 168 pacientes. A média aqui da corte geral foi de 51,5, com um desvio padrão de mais ou menos 8,6. E quando comparado os grupos dos pacientes que fizeram conduto ventrículo direito artéria pulmonar, a média aqui foi de 51, com desvio padrão de mais ou menos 9,6, e naqueles que fizeram o shunt Blalock-Townsend, a média aqui foi de 52, com desvio padrão de mais ou menos 7. Esses resultados tiveram como p-valor 0,48, né? Então, dessa forma, o resultado evidenciou que não houve diferença entre os grupos. Agora é mostrado uma comparação do tipo de derivação e a porcentagem de se estar livre de morte ou do transplante cardíaco. Então, a porcentagem de sobrevivência aqui em cima, né, com 6 e 12 anos de idade por tipo de derivação, é mostrado aqui no quadrante superior direito. Já as taxas de risco, né, de derivação do ventrículo direito para a artéria pulmonar ou versus a derivação de Blalock-Townsend durante os 3 estágios, né, de paliação, é comparado aqui no quadrante inferior esquerdo. A porcentagem de se estar livre de transplante em 12 anos foi de 59% naqueles que realizaram o shunt ventrículo direito artéria pulmonar, versus 54% naqueles que fizeram o shunt de Blalock-Townsend, né? Aqui o P foi de 0,11 em relação a esse resultado. Já quando comparado o grupo que realizou o shunt de Blalock-Townsend em relação ao grupo de estudo, o shunt ventrículo direito artéria pulmonar teve um risco menor de estar livre de morte ou de realização de transplante antes do estágio 2, aqui demonstrado com um intervalo de uma razão de risco de 0,64, né? Ou seja, um risco 36 vezes menor, né? De se estar livre de morte ou de realizar o transplante, com um P de 0,08, ou seja, um valor significante. E também representou um risco maior de estar livre de morte ou de transplante entre os estágios 2 e 3, aqui demonstrado com uma razão de risco de 1,57, ou seja, uma razão 57 vezes maior, né? Com um P de 0,048, valor também significante. Já quando avaliado o terceiro estágio, né, não houve nenhuma diferença de risco, tá? Com uma razão de risco de 0,72 e um P de 0,26. Bom,
Agora é mostrada uma figura que representa os riscos concorrentes de morte, transplante ou de apresentar nenhum evento. Em A é representado o risco concorrente para aqueles que receberam a derivação, né, o shunt de Blalock-Townsend, e em B, aqueles que receberam a derivação ventrículo direito artéria pulmonar. Então, no geral, os gráficos de risco, eles demonstram um risco contínuo de transplante de morte, que é semelhante entre ambos os shunts, né? Mas o que acontece aqui que a gente percebe? A morte, que é essa linha em azul, ela sobe bem rápido, né, no primeiro ano, e depois ela vai se estabilizando, subindo depois bem lentamente. A linha vermelha, aqui para ambos os grupos, tá? A linha vermelha, ela, que é a necessidade de transplante, ela já cresce aqui bem lentamente. Em contrapartida, aqui a curva sem eventos, sem complicações, ela vai caindo à proporção que a curva de morte e a curva de transplante vão crescendo. A tabela 2, ela já vem mostrar um modelo de regressão multivariável de Cox para a morte ou para o transplante cardíaco após o procedimento de Fontan. O evento-chave aqui, a referência, seria uma internação menor do que 8 dias, né? Em análises condicionais à sobrevivência e à hospitalização para o procedimento de Fontan, a modelagem multivariável mostrou que fatores independentes associados à pior sobrevivência livre de transplante pós-Fontan incluíram uma duração de internação hospitalar pós-Fontan maior do que 14 dias e o maior número de eventos adversos graves durante o primeiro ano de vida, que é demonstrado aqui nas duas últimas linhas. Então, o risco de ficar mais do que 14 dias, né, internado, ou o risco de ter mais eventos adversos, implicou aqui na linha de possuir mais do que 14 dias de internação, um risco 2,1 vezes maior de se ter a probabilidade de morrer ou de se fazer transplante, né? E em relação ao número de eventos adversos também, né? Representou um risco 1,02 vezes mais riscos de se ter, de se morrer ou de se fazer transplante, né? Aqui esses valores, eles estão dentro... eles não incluem o valor 1 aqui no intervalo, né, de confiança e representam valores significantes. Em relação ao desempenho do exercício, a cicloergometria cardiovascular rampada, ela foi realizada em 181 pacientes, né, representando 76% dos participantes do SVR3. O desempenho do exercício ficou bem abaixo do esperado, com um pico de VO2 em 73, com desvio padrão de mais ou menos 18% do que era previsto para a idade e para sexo. Entre aqueles com shunt de Blalock-Townsend, 38% tiveram um pico de VO2 menor do que 80% do previsto, em comparação com 30,4% daqueles com shunt ventrículo direito artéria pulmonar. Agora, vamos ver as imagens, né, dos eventos e complicações cardíacas. A operação de Norwood até os 12 anos de idade, entre todos aqueles que participaram do primeiro estudo, que foi o SVR, 14 deles, representando 2,6% da amostra, necessitaram de colocação de marca-passo. Isso sem diferença significante entre aqueles que fizeram o shunt ventrículo direito artéria pulmonar ou Blalock-Townsend. Aqui demonstrado, as taquiarritmias atriais, elas foram relatadas em 5,7% dos participantes que completaram o acompanhamento anual a partir dos 2 anos de idade, enquanto que as taquiarritmias ventriculares ocorreram em 2,3%. A gente percebe aqui que foram valores crescentes em ambos os grupos, né? Só que, no entanto, não houve diferença na incidência cumulativa dessas taquiarritmias, sejam elas atriais ou ventriculares, por grupos de derivação.
A gente percebe isso pelo p-valor, né, que aqui no primeiro, em A foi de 0,35 e em B de 0,44. Já nos pacientes, já também aos 12 anos de idade, entre todos os participantes do primeiro estudo, a enteropatia perdedora de proteínas foi presente em 21 dos pacientes e a bronquite plástica em 4 deles, né? Então, a gente percebe aqui que a enteropatia perdedora de proteínas ela esteve presente em ambos os shunts, mas com mais expressão aqui no grupo que realizou o shunt ventrículo direito artéria pulmonar. Então, os participantes que tinham esse shunt ventrículo direito artéria pulmonar tiveram um risco cumulativo maior de enteropatia perdedora de proteínas do que aqueles que realizaram o Blaloquitalce. Esse valor ele foi significante, com p-valor de 0,03. Já em relação aos eventos cerebrovasculares, eles foram relatados em 6,9% da corte geral e as convulsões em 13,8%. Então, a gente percebe aqui que também foram presentes em ambos os grupos, contudo, o p-valor ele foi no primeiro de 0,37 e no segundo de 0,26, que foram valores que consideraram que não houve diferença entre os grupos de derivação na incidência cumulativa de qualquer um desses eventos neurológicos. Então, o estudo original, que foi o estudo SVR, ele foi o primeiro estudo controlado, randomizado, multicêntrico de uma intervenção cirúrgica para crianças com doença cardíaca congênita. E ele representou a maior coorte prospectiva de crianças com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo e outras anormalidades relacionadas ao ventrículo único. A hipótese desse estudo era que os pacientes que foram tratados com o shunt ventrículo direito artéria pulmonar, que eles seriam mais susceptíveis à disfunção ventricular direita e arritmias ventriculares. Só que o que eles acharam aqui no estudo? Né? Que, no geral, a fração de ejeção do ventrículo direito por ressonância nuclear magnética estava dentro da faixa de normalidade para os pacientes entre 10 e 14 anos de idade, né? Entre aqueles que foram sobreviventes sem transplantes e independentemente do tipo de derivação. Então, esses dados, eles foram corroborados pelo estudo de Sorba e colaboradores. Eles acharam um resultado semelhante, né? Que a fração de ejeção do ventrículo direito por ressonância era de 54%, então um valor dentro da normalidade, entre crianças com 6 e 11 anos, com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo e com circulação de Fontan. Então, enquanto a função sistólica ela é relativamente preservada, os autores colocam que, mesmo com essa função preservada, é necessário avaliação mais aprofundada dos dados, né, com ressonância nuclear magnética cardíaca e realização de ecocardiografia. Também é necessário entender o efeito da idade e do tipo de derivação na função diastólica e também avaliar outros indicadores de disfunção cardíaca. Os autores acreditam que o período pré-adolescente ele pode ser muito precoce, né, para se detectar disfunção sistólica por ressonância nuclear magnética. Então, a incapacidade de prever mais do que 12% na variância da fração de ejeção do ventrículo direito, a partir de variáveis sociodemográficas e clínicas, né, demonstra uma complexidade dessa coorte de pacientes, né? E os contribuintes da disfunção da ventricular direita progressiva. E que fatores genéticos e variantes epigenéticas podem desempenhar um papel importante e são uma área de investigação futura. Também, segundo os autores, a descoberta mais marcante e preocupante nesse estudo longitudinal foi o risco contínuo de morte e de transplante cardíaco na corte geral entre os sobreviventes do primeiro estudo, que foi o SVR. Né? Então, eles colocam que, aos 12 anos de idade, quase metade da corte havia morrido ou passado por um transplante cardíaco ortotópico. Então, esse resultado ele foi evidenciado nos grupos de derivação combinada, né, do procedimento do NOROD, em que 201 pacientes, correspondente a 36,9%, morreram,
e 36 representantes por 6,6 foram submetidos ao transplante cardíaco ortotópico. Eles também colocam que os fatores independentes associados à morte ou ao transplante cardíacos foram o maior número de eventos adversos após a operação de Norud e a maior duração de internação pós-Fontan, maior do que 14 dias. Também destacam que a enteropatia perdedora de proteínas é uma das complicações mais sérias da fisiologia de Fontan e que é possível que essa maior taxa encontrada no estudo, né, entre o grupo que fez o shunt ventrículo direito artéria pulmonar, artérias pulmonares, estejam relacionados a uma maior distorção dessas artérias, né? E que os pacientes que receberam o shunt ventrículo direito artéria pulmonar, em comparação àqueles que receberam o shunt de Blalock-Townsend, têm o menor fluxo sanguíneo pulmonar antes do estágio 2 e um risco aumentado para a estenose das artérias pulmonares. Também comentam que a incidência cumulativa significantemente maior entre os que apresentaram enteropatia perdedora de proteínas, entre aqueles que receberam o shunt ventrículo direito artéria pulmonar, pode refletir uma maior pressão diastólica no ventrículo direito sistêmico e, consequentemente, o aumento das pressões venosas sistêmicas. Então, os autores apontam como limitações, né, que não houve nenhuma diferença identificada na fração de ejeção do ventrículo direito entre os grupos de derivação na corte do estudo SVR3, que ter mais do que disfunção ventricular leve na ressonância magnética foi incomum entre os participantes e que informações detalhadas sobre o genótipo não foram incorporadas à modelagem de sobrevivência ou em relação à função cardíaca. Eles concluem que o tipo de derivação ele tem pouco efeito na função cardíaca, na sobrevida livre, né, de transplante pós-Fontan ou no desempenho de exercícios durante o início da adolescência. Também que aqueles que receberam o shunt ventrículo direito, artéria pulmonar, tiveram maiores taxas de incidência cumulativa de enteropatia perdedora de proteínas, mas que em relação às outras morbidades, elas são semelhantes entre os grupos. De maior preocupação, eles apontam que o risco de morbimortalidade geral a longo prazo permanece alto nas crianças com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, submetidas à operação de Norud quando neonatos, e finalizam que há uma necessidade crítica de mais investimentos em estratégias inovadoras para reduzir o risco de morbimortalidade e para melhorar os resultados nessas crianças. Essas são as referências utilizadas. Obrigada.